pessoal, vamos para a aula 265, calor sensível e calor latente. Então assim pessoal, a aula de hoje é importante, porque nós vimos na aula passada que calor era energia em trânsito devido à diferença de temperatura. Pois bem, quando eu coloco calor em um corpo, o que acontece com o corpo? Ora professor, o corpo esquenta. Ah, não necessariamente. As trocas de calor poderão fazer duas coisas com o corpo. Vai depender se o corpo está ou não está num ponto de mudança de estado físico. Quando nós colocarmos calor, colocarmos energia térmica no corpo e mudar a temperatura, ou aumentar ou diminuir, essa quantidade de calor se chama de sensível. Então, o que é o calor sensível? Serve para o quê? Serve para variar a temperatura sem mudar o estado físico. Então, enquanto não estiver mudando de estado físico, ou seja, está no estado líquido e permanece líquido, está no estado sólido e permanece sólido, está no estado gasoso e permanece no estado gasoso, ao colocar calor sempre vai mudar a temperatura. Então, ó, serve para mudar a temperatura sem mudar o estado físico. Enquanto que não estiver mudando o estado físico, eu coloco calor e o corpo varia a temperatura. Colocar calor, aumenta. Retirar calor, resfria. Nota, ó, que eu falei agora é importante. Eu retiro o calor e a temperatura diminui. Jamais há troca de frios. Para deixar um corpo mais frio, eu não coloco frio nele, eu retiro o calor. Então, ou eu coloco o calor, a temperatura aumenta. Ou eu retiro o calor e a temperatura diminui. Jamais trocas de frio, sempre trocas de calor. Mas, se eu estiver num ponto de mudança de estado, agora é importante. Aí a quantidade de calor se chama latente. Para que serve a quantidade de calor latente? Serve para variar o quê? O estado físico. É o contrário dali, estado físico. Eu quero mudar de estado físico, ou seja, eu quero ir de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Ou o contrário, gasoso para líquido, líquido para sólido. Estou mudando de estado físico. E agora é importante, sem mudar a temperatura. Vocês já pegaram, acho que sim, uma chaleira e botaram água para ferver, fazer uma comida, fazer, sei lá, querer ferver a água, certo? O que vocês fazem? Colocam a água na chaleira, digamos que a água esteja a 30 graus Celsius, tá? Ou 25, sei lá, saiu da torneira, tu colocou ali dentro da chaleira, dentro de uma panela que tu vai fazer comida. Quando tu liga o fogo, aquela energia que está chegando ali na água vai fazer a temperatura aumentar. Então, essa quantidade de calor recebida se chama sensível. Q de quantidade, S de sensível. Então essa quantidade de calor é sensível. Por que eu sei que é sensível? Porque aqui era água, estado líquido, água no estado líquido, e aqui, ó, tá aquecendo, continua líquido, até chegar aqui no estado líquido. Até chegar aqui, ou seja, variou a temperatura, teve um delta de temperatura, a quantidade de calor se chama sensível, porque ela foi usada para mudar a temperatura. Mas, aí está o detalhe. Quando a água chegar, se estivermos ao nível do mar, a 100 graus Celsius, a água começa a ferver. A água fervendo, pessoal, ela não aumenta mais de 100. Tu continua botando calor, mas aqui está acontecendo uma ebulição. O líquido está virando vapor d'água. Toda a energia, todo aquele calor que tu coloca depois de chegar a 100 graus Celsius, não serve para aumentar mais a temperatura chega a 100 e se estabiliza, não sobe. O máximo que eu chego com uma panela aberta, depois nós vamos ver que panela fechada, mudando a pressão, é possível. Mas com a panela aberta ou com a chaleira ali, aberta a atmosfera, o máximo
é 100 graus Celsius. Isso quem estiver ao nível do mar. Depois, mais tarde, a gente fala disso. Agora, chegou a 100, eu continuo botando calor? Continuo. Mas esse calor, ele está aumentando a temperatura? Não, a temperatura se mantém. Então, para que serve esse calor aqui? Esse calor, ele serve para fazer com que haja a ebulição. É necessária energia para que o líquido vire vapor. Tá? Então essa quantidade de calor se chama de latente. Para que serve a quantidade de calor latente? Para mudar o estado físico, sem que haja mudança de temperatura. Então cuida, olha a proposição. Olha a proposição. Sempre que eu coloco calor, a temperatura aumenta. Falso! Aqui eu coloco calor e a temperatura na mudança de estado mantém-se a mesma. Então vamos cuidar. Se eu colocar ou retirar calor e mudar a temperatura, a quantidade de calor, sensível. Agora, se eu tiver um ponto de mudança de estado e tiver mudando o estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso ou inverso, nesses pontos de mudança de estado, eu coloco ou eu retiro o calor e a temperatura não muda. O que eu estou fazendo com essa energia? Essa energia serve para mudar o estado físico. Como é que se chama? Quantidade de calor latente. Tá? Então uma definição bem rapidinha de quantidade de calor, uma aula bem curtinha. Gostaria de agradecer a presença de todos aí, esses conceitos são importantes, hein? Até a próxima aula. Aquele